Olá, sejam todos bem-vindos à continuação da nossa série de comentários sobre a devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Meu nome é Joel Neto, eu sou um amigo de Jesus e eu estou nas dependências do Instituto Jesus Cristo, na cidade de São José dos Campos. E hoje, na continuação dessa série de comentários sobre o devocional O Caminho, de Stanley Jones, nós estamos na semana 3, no dia de sábado. Semana 3, sábado. E o título que o autor Stanley Jones dá para essa devocional é o seguinte: correto é o saudável? É uma pergunta que ele está fazendo. O correto é o saudável? Então, eu vou ler, espero que você acompanhe comigo. Se você tem o livro O Caminho, a devocional O Caminho, acompanhe comigo. Se você ainda não tem e quer adquiri-lo e não está conseguindo, pode entrar em contato conosco, nós vamos te dar o caminho para isso, tá bom? Então acompanhe comigo a leitura da semana 3, sábado. Certa vez, falando em um centro de recolocação japonês, citei 4 pessoas. Primeiro, um cirurgião. Disse: descobri o reino de Deus na ponta do meu bisturi. Ele está nos tecidos. O que é correto, moralmente, sempre é saudável fisicamente. Guarde isso. O que é correto, moralmente, sempre é saudável fisicamente. O segundo, um importante economista, disse: o que é correto, moralmente, sempre é saudável economicamente. O terceiro, um importante sociólogo, disse: o que é correto moralmente sempre é saudável sociologicamente. O quarto, um educador, disse: o que é correto moralmente sempre é saudável em termos educacionais. O chefe do centro comentou: se o que é correto sempre é saudável, por que o que é saudável também não é o que é certo? Não funciona nos dois sentidos? Perguntou o chefe do centro. Concordo completamente, disse Stanley Jones. Quer você desça dos padrões de moralidade para os tecidos e as condições de saúde deles, ou suba dos tecidos e as condições de saúde deles para os padrões de moralidade, você terminará no mesmo lugar. Pois a moralidade é uma coisa só, seja escrita em tecidos ou nos testamentos. Lindo isso, não é? Você percebe esse jogo que ele está fazendo, do sociólogo, do economista, do educador, dizendo, do médico, dizendo que tudo que é correto na área deles é saudável. Então Stanley Jones está dizendo, essa é uma via de mão dupla. Se o que é correto é saudável, o que é saudável também é o que é certo, porque a moral está escrita em todas as coisas. Toda a vida, continuando a leitura, é uma única peça. Não há dualismo num sistema de compartimentos. Dualismo é a ideia de vermos o mundo de forma dual, em duas partes, como se existisse um mundo que é das coisas espirituais, um mundo que é das coisas divinas, das coisas de Deus, e um mundo que é das coisas do homem, das coisas humanas, das coisas terrenas. Essa é uma visão do mundo antigo grego, o dualismo. Então, Stanley Jones está dizendo, toda a vida é uma peça única. Não há essa divisão, nem sistemas de compartimentos. Não há dualismo. A vida é uma só. E as leis que regem toda a vida têm uma única fonte. Deus é a fonte. As leis que regem nossa vida física não são diferentes das leis de Deus. São as leis de Deus escritas na carne, no sangue, nos nervos e nos tecidos. As leis econômicas, sociais, educacionais e políticas que regem as relações
também não são outras senão as leis de Deus. O ex-primeiro-ministro britânico William disse certa vez: nada moralmente errado, agora é o contrário, pode ser politicamente correto. As leis que governam o correto e o errado são de aplicação universal. E a política não é uma exceção. O pastor anglicano Richard Hawker proferiu esta verdade em uma frase incisiva. A lei, cujo o berço é o seio de Deus, cuja voz é a harmonia do mundo. Ele observou que a lei, onde quer que fosse encontrada, quando uma lei verdadeira, tinha uma única fonte, e a fonte é o seio de Deus. E ele também observou que o propósito dessa lei é a harmonia do mundo. Ao obedecer a ela, você obedece às próprias leis do seu ser. Então, o resultado é harmonia. O inverso disso é verdade. Ao violar essas leis, você viola a si mesmo. O resultado, então, é desarmonia e ruptura. Lindo essa parte que Stanley Jones está nos ensinando, não é? Ele está nos dizendo que nós não podemos ver o mundo por essa lente do dualismo. Ele está nos dizendo que não existe uma realidade em que Deus sustente e atue nela, e uma outra realidade que Deus não acesse e não interfira. Ele está dizendo que todas as relações e as leis que vemos no mundo, elas são resultado, se elas são verdadeiras, de uma fonte de verdade eterna, que é o próprio Deus. Nós vivemos num mundo onde nós temos muitos caminhos que nos apontam o certo e o errado. Mas todas as vezes que nós estamos do lado da correção, do lado daquilo que é certo, nós estamos do lado da fonte da correção, que é o próprio Deus. Mas perceba, nós não começamos da nossa avaliação do que é certo no caminho dos homens, para chegar à lei de Deus. Mas nós começamos na lei de Deus, para identificar, para conhecer o que é certo no caminho dos homens. Porque a lei eterna e verdadeira é o próprio Jesus Cristo, revelado a nós. E quando nós estamos no caminho que é Jesus, Jesus ilumina para nós o caminho das coisas corretas, das coisas dignas e verdadeiras, das coisas saudáveis. E esta relação faz a nossa vida uma vida saudável. Como o autor Stanley Jones diz, faz a nossa vida uma vida harmônica, equilibrada, não gera essa ruptura entre nós, as escolhas dos nossos caminhos, as nossas leis próprias e a lei de Deus. Não gera esse dualismo, mas faz as nossas escolhas, os nossos caminhos serem resultados diretos do caminho que é o próprio Deus revelado em Jesus Cristo. E quando temos esta ligação, quando as nossas escolhas dos caminhos corretos estão ligados ao caminho que é Jesus Cristo, nós encontramos a nós mesmos, nós estamos em harmonia, nós estamos inteiros e não divididos nessas duas partes. É isso que me parece que Stanley Jones está nos desafiando, a ver o mundo como uma única coisa, que parte do seio de Deus como uma verdade eterna e nos ensina a escolher caminhos verdadeiros no mundo em que nós vivemos. Olha como Stanley Jones ora sobre isso. Ouça a voz dele orando sobre o desejo de viver isso. Ele diz: ó gracioso Senhor, meu autor e autor das leis que me sustentam, ajuda-me a fazer a tua vontade, pois só assim posso fazer a minha vontade. Lindo isso, não é? Ajuda-me então a não fazer tua vontade de má vontade ou por compulsão, mas sim com alegria e júbilo, como quem encontra o caminho
em nome de Jesus. Amém. Percebe? A nossa vontade precisa ser resultado direto da vontade de Deus, revelada em Jesus. Os nossos caminhos precisam ser resultados de uma vida que encontrou o caminho, Jesus Cristo. E a afirmação do dia que Stanley Jones faz é a seguinte: a vontade de Deus é a harmonia. Minha vontade em oposição à de Deus é discórdia. Que o Espírito de Jesus nos ensine a viver no caminho que é Jesus e nós encontremos harmonia na concordância com o caminho dele e nunca discórdia na oposição ao caminho dele, porque a concordância com Jesus traz harmonia para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, espero que essa leitura tenha te abençoado e nos vemos no próximo vídeo.